Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! E essa aula será uma análise da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu tenho dois outros vídeos em que eu conto a história. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês tenham acesso. Caso não conheçam a história, seria bem interessante, né? Primeiro ouvir esses vídeos, conhecer o enredo, conhecer a história e aí vem para cá para a gente poder fazer a análise. Vamos começar então? Muito bem. Dom Casmurro faz parte da trilogia machadiana, que são os três melhores romances realistas de Machado de Assis. A prosa realista, então, pertence a obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início do realismo no Brasil, Quincas Borba, Dom Casmurro, que é a que a gente está trabalhando, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Então, esses são os romances realistas de Machado. Machado também teve a fase romântica, ele escreveu conto, crônicas, poemas, ele tem uma obra muito vasta e, além de muito vasta, extremamente rica. Mas vamos seguir aqui. Temos nessa fase, na fase realista, algumas características marcantes de Machado de Assis e que estão presentes em Dom Casmurro. Pessimismo. Pessimismo é assim, o escritor vê o mundo de uma forma pessimista, sem grandes idealizações, como, por exemplo, o capítulo A Ópera, em que ele diz que Deus escreveu a letra de uma música e largou esquecido, e o diabo achou e foi atrás de Deus. Ah, Deus, deixa eu musicalizar, deixa eu pôr uma melodia. E Deus falou, nem pensar, vou querer dividir direito autoral com você, mas o diabo, todo mundo conhece, muito insistente, atrás de Deus. Ah, Deus, deixa, Deus, não, dá ideia. Tanto insistiu que Deus falou, então tudo bem, eu vou criar um lugar, criou a terra, colocou os homens aqui e disse ao diabo, é só lá que você vai poder reger a sua música. E, portanto, somos regidos pelo mal. Então, essa visão pessimista a gente encontra dentro das obras de Machado de Assis. Quem não lembra a famosa frase que fecha Memórias Póstumas? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Junto com o pessimismo, uma linguagem extremamente correta, clássica, frases curtas, né? Machado ele consegue, apesar dele ter um estilo bastante zigue-zagueante de lá para cá, mas ele tem frases muito curtas, muito diretas. Capítulos curtíssimos. Gente, tem capítulos ali de 4, 5 linhas. Tem capítulos que não tem palavras. É fantástico isso, Machado. Tem um capítulo de um livro que ele coloca um monte de pontilhados e o capítulo seguinte é O que explica o anterior. É lindo, é demais esse Machado. Conversa com o leitor. A todo momento ele conversa com o leitor. Caro leitor, você que está lendo minha obra, é melhor que pare. O problema da obra é tu, leitor. Quando ele não conversa com as próprias personagens. Aqui em Dom Casmurro tem um momento em que ele conversa com a Sancha. E ele diz a Sancha, se você não sabe de tudo, é melhor que pare de ler esse livro, porque o que eu vou falar agora e muito vai te magoar. E seria o momento em que ele afirma que Capitu o traiu com Escobar, que era o marido da Sancha. Então ele tem momentos de conversa com a gente, como leitores, e conversas com os próprios personagens, tratando os personagens também como leitores. Crítica aos valores românticos. Isso é uma marca, né? O realismo é uma obra que vai, é um movimento que vai contra o romantismo, a idealização, casar, vamos ser felizes para sempre. E como é que ele trabalha criticando o romantismo? Trazendo à tona todos aqueles problemas que o romântico tinha colocado por debaixo do tapete. Então ele vai apresentar os problemas e fazer uma crítica social. E ele começa atacando a burguesia. De que forma? Atacando a sua célula-mãe, a família. Então, nas obras realistas, a gente vai assistir sempre a presença de triângulos amorosos. Memórias Póstumas. Brás Cubas tem um caso com Virgília, que é casada com Lobo Neves. Quincas Borba, Rubião, acaba se apaixonando por Sofia e o marido dela, o Cristiano Palha, diz a Sofia dar em cima de Rubião. E Dom Casmurro, Bentinho tem certeza que a mulher, Capitu, o traiu com seu melhor amigo Escobar. Muito bem. Análise psicológica e comportamental. Nós estamos falando numa época que falava-se muito da teoria freudiana e tal. Então a psicanálise ela está muito presente. Vamos lembrar aqui de Dom Casmurro? Amores,
A Capitu era uma menina que sempre teve uma vida muito difícil. Consequentemente, ela era uma menina preparada, que sabia fazer escolhas, que sabia agir diante das situações. E o Bentinho? O Bentinho, a vida sempre foi extremamente favorecida para ele, tudo na mão. Então, diante dos grandes embaraços, ele não sabia agir. Além disso, ele era extremamente ciumento. Por quê? Porque na vida tudo sempre foi para ele. Beleza, vamos seguir aqui. Dom Casmurro é uma pseudo-autobiografia. O que é isso? Bento Albuquerque Santiago seria o autor do livro. Na verdade, o autor é Machado de Assis, mas ele empresta a pena, a caneta, para que o Bentinho escreva. Tal personagem não existiu senão na imaginação de Machado de Assis. Pode também ser entendido como uma autoanálise de Bento, que seria um micro-sobrevivente de uma trágica história de amor. Trata-se de um homem mutilado emocionalmente que decide escrever o livro para restaurar no presente o equilíbrio perdido no passado. O meu fim, o meu fito, enfim, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Isso a gente vê logo na abertura do livro. Nós temos aqui 2 capítulos do título e do livro. E no capítulo do livro, o Bentinho diz o objetivo ao escrever esse livro. Era entender a sua vida. A primeira ideia foi construir uma casa igualzinha à casa da Rua Matacavalos, em que ele passou a sua infância, que eu conheci o Capitu. Casa construída, todos os detalhes, tudo respeitado. Um grande vazio dentro dele. E aí ele resolve escrever esse livro para tentar entender o que com ele aconteceu. Para tentar se justificar. Porque cada vez que ele vai ficando emocionalmente envolvido, ele entra com uma digressão para voltar ao equilíbrio e sustentar a sua tese de que Capitu realmente o traiu com Escobar. Muito bem. O romance ele foi escrito em primeira pessoa, o ponto de vista, portanto, é de Bentinho, né? Essa é a questão do foco narrativo, que é o protagonista narrador, e esse foco domina toda a narrativa. Olha só, vamos conhecer um pouquinho da obra? Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao meu lado, ao pé de mim, falou da lua, dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bons. E aí o que acontece? Quando eles descem no bairro, esse rapaz fala para todo mundo que Bentinho era um Dom Casmurro. Nariz em pé, metido a besta e casmurro. Cara fechada, amargurado. Então, no começo da história, esse é o capítulo do título, eu já sei o final. Eu já sei como o meu personagem principal vai acabar. Beleza? A questão do problema de conhecimento. Bento exalta os livros como lacunas, sem significados expressos, autoritário. Oferece possibilidade de reflexão ao leitor, na medida em que possa entender Dom Casmurro como uma obra aberta. E eu vou falar agora. Cabe ao leitor imaginar e interpretar a obra. É aquela velha pergunta. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Então eu tenho momentos em que eu tenho certeza que a traição aconteceu. Como quando ele vai à ópera, ele tinha combinado com a Capitu desiste de ir para a ópera, ele vai e quando ele chega, tá lá o Escobar, com umas folhas para ele poder analisar, uns processos que ele podia trazer daqui 2 anos sem nenhum prejuízo. A Capitu já estava em casa, totalmente restabelecida. Será que eles tinham combinado isso para se encontrar? Ou será que não? Era apenas um momento para que Escobar saísse de casa, um pretexto à toa. E quem não faz isso, né? Querendo ir na casa do amigo. Ah, mas e a semelhança, Eliana? O Ezequiel, filho do Bentinho, é a cara do Escobar. Mas tem um capítulo em que o seu Gurgel, pai da Sancha, mostra para Bentinho fotos da mãe da Sancha e eles concordam, tanto o seu Gurgel quanto o Bentinho, que ela é a
cara de Capitu, apesar de não terem nenhum parentesco. Então, a todo momento, eu tenho esse zigue-zague. Pode ser que não. Isso transforma a obra em obra aberta. Fora a intertextualidade, com Otelo de Shakespeare. Vamos lembrar Otelo? Otelo, né, Iago, que era um agregado, faz o Otelo tem um ciúmes tremendo da Desdémona e acreditar, desculpe-me, que a Desdémona o traiu. E no final nós ficamos sabendo que a Desdémona é inocente. Será que Capitu também o é? Mas espera aí, nós não podemos pensar em Shakespeare como realista, né? Não dá para pensar nisso. Como uma obra realista, a gente não poderia concordar com isso, então seria mais fácil pensar numa Capitu culpada. E quem seria esse Iago? O José Dias, que também tem a condição de agregado e também desperta em Bentinho o mesmo ciúmes que Iago despertou em Otelo. Fantástico, não? Segue com a tia. Intriga e flashback. Muito bem. A intriga se caracteriza pela maneira como o autor nos dá a conhecer as unidades do seu enredo. Nos 2 capítulos iniciais, os leitores já conhecem o fim da história. A solidão de Bento, Santiago. A partir do 3º capítulo, tomaremos conhecimento dos motivos que levaram o narrador a ficar nesse estado de depressão. Esta retrospectiva da memória do autor denomina-se flashback. Então, nós conhecemos o final na abertura do livro e aí ele volta ao passado e aí de uma maneira linear ele conta toda a sua história. Tudo bem? Do livro Elementos Compositivos. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro, lembra? Além disso, porém, digamos os motivos que me põem na pena na mão. Vivo só como um criado. Tá vendo? Então a gente já conhece o final da vida dele. A casa que moro é própria. Fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vai lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Tá vendo? Então a gente já sabe que ele construiu, como ele se sente emocionalmente, qual é o objetivo. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, olha que frase linda, se só me faltassem os outros, vá! Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Gente, é só um gênio para escrever dessa forma. E indiscutivelmente, Machado de Assis o é. Seguindo, metalinguagem, o procedimento digressivo. Vou falar de 2 coisas aqui, da metalinguagem e da digressão. O que é a metalinguagem? É quando o texto fala do próprio texto, do título e do livro. Os 2 capítulos que eu estava comentando até agora são clássicos da metalinguagem. E a digressão consiste na interrupção do eixo narrativo para fazer um comentário, uma consideração, contar uma história dentro da história, conversar com o leitor. Então é interromper. Interrompe-se o eixo narrativo para depois retomá-lo. 2 características que estão presentes na obra. O narrador, em alguns momentos da fábula, refere-se à própria composição do livro, metalinguagem. Ao fazê-lo, o narrador desloca-se do objeto narrado para comunicar-se com o leitor, ou seja, com a digressão, o desvio para fora dos limites da fábula. As digressões que ocorrem durante a narração tornam o estilo de Machado de Assis zigue-zagueante, como ele mesmo fala. Olha só, não faça isso, querida. Ele está conversando com o leitor. Olha que mágico. A leitora, que é minha amiga, e abriu esse livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Conversa com o leitor, sempre na base da ironia, que é uma outra marca machadiana. Cosmovisão, pessimismo, já comentei. O autor tem uma cosmovisão pessimista, não vê o amor e desprendimento na ação das pessoas, ele não consegue enxergar nem o amor e nem o desprendimento. Trata-se de uma desgraça
na bondade dos homens, denomina-se também ceticismo. O núcleo de entendimento do capítulo A Ópera, que eu citei para vocês, é a ideia de que a vida é perversa e a perversão decorre das próprias forças criadoras do universo. O capítulo em questão funciona como uma ruptura da ordem factual do romance. Então, aquele capítulo A Ópera que eu citei, que ele fala que o mundo é regido pelo mal, é dentro da história. Aí a gente pensa, mas pera lá, o que tem a ver com a história de Bentinho, de Capitu? É que ele está querendo falar sobre a maldade do homem. Então ele interrompe a história do Bento, da Capitu, conta essa historinha da ópera e volta. Isso é um processo digressivo, mas a gente percebe aí um profundo pessimismo, tá bem? A paródia e a intertextualidade. A paródia é a recriação satírica de qualquer estrutura, textos, estilos, filosofia, etc. No caso de Machado, a paródia aparece em forma de humor irônico, sofisticado. Recupera textos clássicos, bíblicos e filosóficos. Uma das formas da parábola é a intertextualidade, a conversa com outros textos. Em Dom Casmurro encontramos algumas alusões intertextuais. Um momento em que Ezequiel morre e é citado uma passagem bíblica do profeta Ezequiel. Intertextualidade. Esta aqui, que eu comentei do Otelo, da Desdémona, nós temos a citação dessa obra, uma obra que Bentinho apreciava, que queria ver, então ele cita ali. E se a gente for seguir a linha de raciocínio, a Capitu é inocente. Se a gente for analisar como uma recriação, uma revisão e um olhar realista, ela é acusada, ela é culpada. Nós temos o mito de Abraão e Isaac aqui também, numa intertextualidade, Otelo de Shakespeare, né? E a Ilíada de Homero. Essas são algumas intertextualidades que a gente percebe aqui na obra. Tranquilo? Segue lá. Tempo e espaço. O espaço do romance, nós podemos falar em dois espaços. Espaço exterior, que é o Rio de Janeiro, do Segundo Reinado, que vai de 1857 a 1890. Os primeiros lances da história, eles ocorrem em 1857 a 1871. Então, estão vendo? Bem marcado. Cronologicamente, é um tempo cronológico, tá certo? Apesar de eu ter o processo do flashback, do volta ao passado, e o espaço externo seria a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Mas eu também posso falar num espaço interno, porque trata-se de um romance intimista de personagem, né? Há uma investigação moral das personagens Bentinho, Capitu e Escobar. Deve ser lembrado que boa parte da narrativa constitui-se de impressões e suposições de Bentinho. Então, veja bem, é ele contando a história. Isso coloca um pouco em credibilidade aquilo que está sendo narrado. Vocês já viram duas pessoas brigando e aí elas vão contar para você? Um fala assim, porque ele falou isso. Outro, porque ele disse isso. Se você assistir a briga, você vai falar, opa, o A tem razão, o B tem razão, mas a verdade é a C, tá certo? Então, quando uma pessoa toma a narrativa, ela acaba colocando muito da sua impressão. Isso é o espaço interior. Agora, com relação ao tempo psicológico. O livro é escrito sobre o signo da memória, ou da evocação do personagem narrador Bento Santiago. Existe marcação cronológica? Sim, acabei de mostrar. Mas é tudo fruto da memória, da lembrança, das impressões que Bentinho tem frente a todas as experiências. Traiu ou não traiu? Fica muito difícil dizer, mas uma coisa é certo, trata-se de uma grande obra-prima. Amores, com isso eu encerro essa aula, mas peço antes de ir embora, curtam esse vídeo. Não está inscrito no canal? Se inscreva para a gente estar recebendo notificações. E ajude a divulgar nas redes sociais. E espero vocês na nossa próxima aula.